Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória nos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, tudo bem com você? Nós estamos iniciando o nosso programa Sintonia com a Alma. Você provavelmente estará assistindo esse programa no domingo ou em outro dia, em outro horário. O importante é que nós estejamos sintonizados para esse momento de reflexão, de oração e também de ouvir boas músicas com o nosso amigo Rafael. E você é muito bem-vindo e bem-vinda para estarmos conectados em comunhão, mesmo que seja virtual. Nós estamos unidos pelo Espírito, porque Deus nos une, Deus nos conecta também pelo seu Espírito. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos ouvir mais uma vez um hino que é muito bonito, que nos convida à fidelidade. Deus é fiel e nos chama também à fidelidade. Que essa fidelidade nos dá alegria, essa alegria vem de Deus, que nos possibilita perceber que a nossa vida é dádiva e graça dele. Ouçamos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel,
Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo que haste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, a segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Alguém já disse que nós vivemos na era da performance, uma era em que o mais importante é como você se apresenta. Não importa o conteúdo, não importa se é verdade ou não, se esse conteúdo é profundo ou raso, enfim, o que importa é a imagem. Já dizia-se no passado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em grande medida, nós estamos vivendo essa época em que a performance ela é muito valorizada. Então as pessoas estão em busca dos likes, as pessoas estão querendo esconder muitas vezes o que elas estão sentindo, em nome de uma performance, onde o sorriso, onde o filtro, onde tudo parece que está bem, seja mais forte do que o interior, daquilo que está no coração. E por isso a gente vê muitas vezes as pessoas tristes, cansadas, desanimadas. Mas quando a gente olha naquilo que parece ser a chamada rede social, está todo mundo feliz, está todo mundo celebrando, é como se os problemas não existissem. Será que esta é a verdade? Claro que não, nós sabemos que não, mas há pessoas que gostam de viver essa performance. Há pessoas que até não conseguem viver a realidade, elas não conseguem viver aquilo que está no seu interior, porque o mais importante é o exterior, é o currículo, é aquilo que se mostra, é aquilo que se tenta impressionar. Jesus nos conta uma parábola também que nos leva a refletir lá 2000 anos atrás, onde um sujeito estava mais preocupado com a sua performance religiosa do que de fato com o seu coração. E havia um que estava preocupado de fato com o seu coração. Talvez você já sabe a parábola que eu quero compartilhar com você, a parábola do fariseu e do publicano, que eu quero ler, que está lá em Lucas capítulo 18, versos 9 seguintes, que diz o seguinte: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim:
Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te porque não sou como este, cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Eu fico imaginando Jesus usando esta última palavra nesse versículo nos dias de hoje. Quem se humilha, quem é humilde, quem não quer aparecer tanto, é aquele que muitas vezes está em paz. Quanto que aquele que busca aparecer, está em evidência, está nessa performance constante, parece que o vazio tomou conta. É uma parábola muito conhecida, com certeza você em algum momento já ouviu essa parábola, mas sempre de novo ela nos desafia e sempre de novo ela nos coloca o que move o coração de Deus, o que faz Deus perceber também no nosso coração. A cena, como foi relatada por Jesus, são 2 homens que vão ao templo e eles vão para orar. Eles vão para praticar a sua espiritualidade, eles vão para buscar a Deus, eles vão para colocar a sua vida diante de Deus. Os 2 estão diante de Deus. Porém, um está com o seu currículo, com o seu portfólio espiritual. Um está de pé orando, e é interessante porque essa é uma posição que Jesus já falou quando alguns querem orar de pé para se aparecer. Jesus disse: olha, os fariseus gostam disso, os fariseus gostam de ostentar que eles oram, que eles têm uma espiritualidade acima da média. Jesus, porém, nos ensina a ir para o quarto, Jesus nos ensina a ir para o nosso interior, Jesus nos ensina a olhar para o nosso coração e não se preocupar com o que as pessoas vão ver ou deixar de ver, com o que as pessoas vão dizer ou não. Mas, de novo, essa posição do fariseu que se levanta, que ora, como para mostrar: olha quem eu estou aqui fazendo uma grande diferença. O problema, e nós já sabemos qual é o problema, é que esta é uma oração que até tem bons conteúdos. Veja, ele está dizendo o que ele faz, ele jejua, ele contribui, ele inclusive diz: olha, eu procuro fazer tudo o que é certo. Ok, isso é bom, isso não há problema nenhum, pelo contrário, nós precisamos exercitar a bondade, nós precisamos também saber ser generosos, nós precisamos saber contribuir, nós precisamos ter práticas espirituais que nos aproximam de Deus, como o jejum, por exemplo, a oração. O conteúdo nesse sentido, essas práticas religiosas, o problema não está ali, o problema está na forma como ele adota isso, a forma como ele se vangloria, a forma como esse fariseu, ao praticar essas ações, ele então se considera bom, ele então se considera justificado, ele então se considera acima da média. É aquela tal famoso orgulho espiritual. Eu faço tudo certo e por fazer tudo certo, então eu estou de bem com Deus. Deus está olhando para mim, está dizendo: meu filho, como você faz bem tudo, e por isso eu vou te dar muitas coisas. Essa é a lógica de muita teologia, essa é a lógica de muita gente que tem esse tipo de espiritualidade. E parece que essa é a lógica desse fariseu, que ele mostra o que faz para receber benefícios diante de Deus. Porém, Deus não se deixa levar por isso. Deus não se ilude. Deus não é aquele que diz: uau, você está fazendo tudo certo, então você está me agradando, você está fazendo aquilo que está me ajudando a perceber as coisas boas. Não.
Deus olha para o coração, Deus olha para o interior, Deus olha para as verdadeiras intenções. O que sai muitas vezes pode ser maquiado, o que sai muitas vezes pode ser engano, o que a gente externa muitas vezes não é tanto para Deus, mas para as pessoas. E por isso Deus olha o coração. E esse fariseu, ele está preso a essa lógica que ele acha que se ele gritar mais, se ele fizer mais, Deus vai ouvir, Deus vai responder. E é uma lógica perversa, porque ao mesmo tempo ela nos mantém numa relação não de liberdade, não de confiança, não de uma relação com Deus de amor, mas de uma relação de que sempre a gente precisa mostrar méritos, que a gente precisa mostrar que a gente é bom, a gente precisa mostrar que está fazendo certo. É como que na nossa infância, a gente parece que cresceu ouvindo isso, que a gente tinha que tirar sempre as melhores notas, a gente tinha que fazer todas as coisas bem certas, porque se a gente fizesse as coisas certas, então a gente, quem sabe, ia ganhar um presente, a gente ia ser reconhecido, alguém ia nos elogiar, o pai ia abraçar, a mãe ia dizer: ó, meu filho, ó, minha filha, como você então é bom e você é boa. A gente cresce ouvindo isso, a gente cresceu desenvolvendo isso. Por isso esse fariseu, meus queridos, é muito de nós. Eu acho que nós somos muito mais parecidos com o fariseu do que com o publicano, porque a performance, ela sempre nos atrai. No fundo, as pessoas estão escondendo muitas coisas, as pessoas não têm coragem de revelar o que se passa no seu coração, as pessoas não têm coragem de olhar para dentro e perceber que as coisas não estão bem, que as coisas estão vazias, que há uma tristeza, que há algo que não está bem, e aí tenta se esconder, até mesmo de maneira religiosa. É interessante que os religiosos que tentam mais se impor, aparecer, são aqueles que às vezes estão mais presos em coisas profundas no seu interior. Essa correlação, ela é muito explicada, porque aquilo que a gente tenta esconder, a gente vai reforçar de uma maneira muito mais impositiva, de uma maneira muito mais negativa. Então é interessante o que ele faz. Ele começa a comparar, ele começa a olhar para o outro. Não basta apenas eu dizer que eu sou bom, não basta apenas ele dizer o que ele faz, ele precisa ter alguém para dizer: olha, eu sou melhor do que este, eu não sou como aquele. E é isso que ele faz. Ele não ora agradecendo a Deus, ele não ora pelo que Deus é, ele não ora pela relação dele com Deus, ele está, na verdade, preocupado com ele mesmo. Ele está olhando para o seu umbigo, e além de olhar do seu umbigo, ele olha para o outro e se compara com o outro para se sentir melhor. Quantas vezes a gente às vezes faz isso, A gente se compara com o outro, a gente vive constantemente nos comparando. Às vezes nós percebemos pessoas que são melhores que nós nos comparamos, pessoas que não são tão melhores, a gente está sempre julgando, a gente está tendo sempre esse parâmetro, e esse fariseu tem publicano como um parâmetro para dizer: eu não sou como esse. O problema, meus queridos, é que quanto mais nós comparamos uns com os outros, e que eu preciso me justificar e me sentir melhor em detrimento do outro, da tristeza do outro, do pecado do outro, do sofrimento do outro, da situação trágica que o outro está vivendo, para eu me sentir bem, quanto mais eu procuro viver dessa forma, mais eu estou distante do meu coração e do coração de Deus. Porque aqueles que mesmo estão se comparando são fáceis de condenar. Perceba isso. Quem muito se compara em relação ao outro, se achando melhor, é aquele que mais condena o outro. É aquele que facilmente julga e condenando. Porque ele precisa de alguém que esteja em posição pior, para se sentir melhor. Você tem adotado esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude?
Você, para se sentir alguém, você precisa ver o outro em pior situação para se sentir melhor? Você precisa agradecer a Deus pela vida, pela saúde, quando vê alguém doente? Você precisa agradecer a Deus pelas coisas que você tem na sua casa, olhando para aqueles que não têm? Essa lógica, como disse, ela é perversa, porque ela nos tira da essência. Se nós olharmos para Cristo, olharmos para Deus, se a nossa oração focar naquele que é o autor, aquele que nos mantém, que nos sustenta, a gratidão vem de maneira genuína. O problema é que o nosso coração não é genuíno. O nosso coração gosta de performance. O nosso coração não é autêntico, não é verdadeiro, não é real, a gente esconde. Por isso a gente usa dessas táticas. Enquanto que aquele que está lá, baixando a sua cabeça, reconhecendo quem Ele é. Veja, Jesus não está dizendo, não está elogiando os pecados, os erros daquele homem, não. Jesus está olhando a postura, Jesus está olhando o que aquele homem está fazendo, como ele chega diante de Deus. Enquanto o outro fazia as coisas certas, o outro se vangloriava e não precisava de Deus. Para que Deus, se eu faço as coisas certas, se eu estou bem, se eu me justifico? Mas aquele que estava percebendo que não estava bem na sua vida, que tinha coisas que não estavam bem, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz: esse encontrou paz, esse foi justificado, porque esse percebeu o vazio do seu coração. Quando a gente percebe o vazio do nosso coração, o vazio da nossa existência, há lugar para Deus preencher o nosso coração. Enquanto a gente acha que o nosso coração não está vazio, não há espaço para Deus, porque a gente enche com tantas coisas, com tantas comparações, com tantas justificações, com tantas coisas, entre aspas, que a gente considera boas e que a gente se acha o bom, que a gente não precisa de Deus, ou no máximo Deus é aquele que eu vou para ainda me mostrar que eu sou mais religioso, que eu estou mais próximo dele e que, portanto, ainda reforça essa minha imagem. Jesus nos revela nessa parábola que não é assim que Deus nos alcança. Deus nos alcança quando a gente percebe quem a gente é, na nossa humildade, é na nossa percepção real, porque Deus é real, Deus não se deixa enganar. Deus não se ilude com gritos, com sons, com LEDs, com shows, com palco. Não, Deus olha a alma, Deus olha o coração, Deus olha a nossa fraqueza, Deus olha a nossa luta, Deus olha que a gente, muitas vezes aquilo que o Paulo diz, o bem que eu quero não faço. Deus olha que muitas vezes o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Deus olha isso, mas Ele também percebe o quanto a gente reconhece isso. E quando a gente reconhece isso, não só nos tornamos mais humanos, sensíveis, humildes, no sentido de não mais precisar julgar o outro, de se comparar com o outro, de condenar o outro, a gente percebe o quanto a gente precisa de Deus. O quanto a gente precisa de Deus e que se não for Deus, se não é Deus na nossa vida, se não é Deus para preencher o nosso vazio, se não é Deus para dar sentido à nossa jornada, é pura máscara, tudo esforço que nos leva a um vazio existencial e uma secura na alma, onde a gente precisa cada vez mais recorrer à luz, ao brilho, aos holofotes. O meu convite nesta parábola, meu querido, minha querida, é que você e eu tenhamos coragem de chegar diante de Deus e reconhecer, e olhar para o nosso coração e não precisar enganar Deus, não precisa usar performance, não precisa querer dizer quem você não é, mas perceber quem você é, como você está, e crer nesse Deus que é justo, nesse Deus misericordioso,
nesse Deus que nos alcança, nesse Deus que vê que na humildade, quando nós somos humildes, quando nós somos vazios, é que somos preenchidos, é que nós somos usados, nós somos capacitados, nós somos e fazemos diferença na nossa existência. Então, que a nossa oração, que a nossa relação com Deus não seja performática, seja real, verdadeira. Que a nossa busca por Deus seja por um Deus vivo, por um Deus que de fato preenche, não por uma ideia de Deus, não por aquilo que a gente quer que Ele seja, mas por aquilo que Ele é, e que a gente aprenda a depender dEle, a confiar nele, na misericórdia dEle. Que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade humana, uma espiritualidade real, que tenha coragem de confessar quando erra, e que tenha coragem de celebrar quando acerta, e que tenha coragem de perceber que na nossa vida Deus vai se revelando e se mostrando, e que a gente não tem o controle sobre tudo, nem sobre Deus, nem sobre aquilo que não está nas nossas mãos, mas a gente confia naquele que nos sustenta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos inspire, que o Espírito Santo coloque no nosso coração humildade para a gente andar com esse Deus que se revela. Amém. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Agradeço. O hino que nós ouvimos é Te Agradeço. E é interessante, né, que a gratidão é algo que brota de corações verdadeiros, de corações que não são performáticos, mas de corações que reconhecem que tudo é dádiva, tudo é dádiva. Nós não somos merecedores, mas recebemos de maneiras generosas. Pessoas que têm gratidão, elas conseguem reconhecer de que a vida delas é o que é e chegou onde chegou, claro, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, tem o lado de cada um, mas muito mais é por graça de Deus, por cuidado de outras pessoas, é porque outras pessoas de alguma forma nos ajudaram a ser e chegar onde nós estamos. Então esse hino nos convida a isso, né? A agradecer, a sermos gratos, e à medida que somos gratos, a gente se compara menos. À medida que a gente cresce na gratidão, a gente aprende a confiar e a receber de maneira gratuita da vida, a receber de maneira muito mais aberta, muito mais perceptiva de que tudo é dádiva de Deus, é graça, a vida é dádiva, o amor é uma dádiva, a fé é uma dádiva, o confiar é uma dádiva, o trabalhar é uma dádiva, estar com pessoas é uma dádiva, poder acordar é uma dádiva, poder se alimentar é uma dádiva, ter amigos é uma dádiva, ter família é uma dádiva, tudo é dádiva de Deus e de pessoas que nos abençoam.
E por nos abençoar, eu quero convidar você também para hoje à noite, aqui na Comunidade dos Apóstolos, né? Você que reside em Joinville, está próximo, hoje à noite nós vamos ter o nosso encontro de espiritualidade e música, que é um momento de agradecer, um momento de louvar, um momento de ouvir boas músicas. Você já participou desse encontro? Se sim, você sabe que ele é muito especial. Se não, quero convidar você a estar hoje às 19 horas no nosso encontro de espiritualidade e música. E agora, nesse momento, eu quero convidá-la para orar. Vamos orar, baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos e ore comigo. Vamos juntos diante de Deus também nos dirigir em oração. Senhor, Tu nos conheces profundamente e não há necessidade da nossa parte querer te iludir ou querer aparecer quem não somos. Ensina-nos a perceber de que é muito melhor ser verdadeiro, ser autêntico, até mesmo quando olhamos para nós e percebemos os erros, percebemos nossos pecados, nossas falhas. Livra-nos, Senhor, dessa ideia que precisamos estar sempre bem, fazer tudo certo. Essa ideia de que a gente tem que ter uma boa performance para ser amado, para ser reconhecido, ser valorizado. Livra-nos disso. Livra-nos daquela ideia religiosa de que a gente tem que ser o melhor, o número 1, para então ser amado, perdoado por Ti. Livra-nos disso, Senhor. Que a gente te perceba e experimente essa Tua presença de maneira muito profunda, que nos alcança, como nós somos, como nós estamos, para nos tornarmos as pessoas que Tu queres. Que Teu Espírito gere em nós essa percepção e esse cuidado também para com a nossa vida. Transforma-nos, cura-nos, livra-nos da arrogância, livra-nos dessa ideia de que nos sustentamos, de que somos autonecessários, mas que a gente aprenda que só somos quem somos porque por Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela palavra, pelo sopro da vida. E tudo nós te agradecemos, Senhor. Também juntos nós queremos orar a oração que Tu nos ensinaste. Que esta oração também não seja apenas palavras repetidas, mesmo que a gente a traga como repetição dela, mas que ela nos ensine a viver, que ela seja uma oração de estilo de vida. Por isso nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus que se revela, que se mostra em Jesus, Ele que vem ao seu e ao meu encontro e nos concede a paz. Que você receba essa paz, que você seja abençoado, abençoado em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que você tenha um abençoado dia, uma abençoada semana. E até o nosso próximo encontro, no nosso programa Sintonia com a Alma. E no próximo domingo, no próximo final de semana, teremos culto às 19 horas na Apóstolo Pedro e às 10 horas na Comunidade dos Apóstolos. Você é o meu convidado, você é minha convidada para estarmos juntos para louvar nosso Deus. Até mais. Daqueles que estão à minha frente,
Cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho. Cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado. Cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão na minha frente, cuida bem, Senhor, daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daquelas que se encontram ao meu lado.